O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, e com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, 17º domingo do tempo comum, e para compreendermos o Evangelho de hoje, nós vamos fazer uma breve retrospectiva do Evangelho de domingo passado. Então, quem participou da missa, domingo passado, ouviu no Evangelho que depois da missão árdua dos apóstolos, eles chegaram contando para Jesus tudo que tinha feito. Jesus os chama para um lugar à parte, um lugar solitário, um lugar deserto. Eles vão para o outro lado, mas quando chega lá, havia uma grande multidão de pessoas, e Jesus se comove, se enche de compaixão, porque aquela multidão estava como ovelha sem pastor. E naquele momento Jesus se coloca a ensinar-lhes muitas coisas. Primeira atitude de Jesus não foi de fazer milagre, não foi de realizar curas, mas de colocar
o seu ensinamento, de anunciar a sua palavra, de instruí-los no conteúdo da fé. E por que é importante nós fazermos memória do Evangelho de domingo passado? Porque o Evangelho de hoje está em plena sintonia, é como uma continuidade daquilo que nós já começamos a ouvir no domingo passado. E é interessante que hoje Jesus realiza um milagre. Hoje Jesus realiza um sinal. E qual foi o milagre que Jesus realizou no Evangelho de hoje? Vocês prestaram atenção? Jesus fez a multiplicação do quê? Dos pães, não é? E também dos peixes, diante daquela multidão que estava faminta. Então agora nós vamos adentrar o conteúdo que está nas leituras de hoje. A primeira leitura foi retirada do livro dos Reis, que é um paralelo com o Evangelho. Um homem que saiu de Baal-Salisa e que vai ao encontro de Eliseu, levando as primícias do seu trabalho, 20 pães de cevada. Diante da multidão que estava lá, não tão grande como a de Jesus, não é? Eliseu manda o seu assistente, o seu ajudante, o seu discípulo dar comida àquele povo. E aí ele vira para Eliseu e fala: olha, mais 20 pães para 100 pessoas não dá. E Eliseu diz a ele: dá ao povo para que coma, porque eles irão comer e ainda sobrará. E de fato, na primeira leitura, isso acontece. Aquelas pessoas que estavam lá se alimentam e ainda sobra. Então isso daqui já é podemos dizer, um paralelo daquilo que nós ouvimos do Evangelho. Mas por que eu quero ressaltar a primeira leitura? Porque ela tem um detalhe que não está no Evangelho. E qual é este detalhe que é importante da primeira leitura? O homem que saiu de Baal-Salisa trouxe para Eliseu, o profeta de Deus, os pães dos primeiros frutos da terra, ou seja, as suas primícias. E por que esse detalhe é importante? Porque para o povo judeu, eles entendiam que tudo aquilo que se produzia fruto do seu trabalho, os primeiros frutos, ou seja, os melhores frutos, não pertencia à pessoa que trabalhava, mas pertencia a Deus. Então era necessário que se tomasse os primeiros frutos do meu trabalho e ser ofertado a Deus. Por que isso? Porque ele sabia que se Deus não desse a ele a saúde, ele não poderia trabalhar. E não podendo trabalhar, não teria a colheita. Ele sabia que se Deus não mandasse a chuva para regar a terra, para que a terra produzisse, de fato ele poderia trabalhar muito, mas no final não teria a colheita, porque nem tudo depende do nosso trabalho. E por que isso é importante? Porque hoje nós perdemos esse costume. O povo da antiga aliança concebia esta relação íntima de fé com Deus, que possibilitava a eles a entrega a Deus do que eles tinham de melhor. E hoje qual é o nosso movimento? Quando nós entregamos uma coisa a Deus, nós entregamos o resto que sobra, porque nós desconfiamos de Deus. Nós achamos que o Senhor pode nos tirar alguma coisa, pode nos limitar, pode coibir certas situações. Então eu tenho um pé atrás com o Senhor, e se eu tiver que oferecer a Ele, vai ser o restinho que me sobra, porque eu já precisando de tanta coisa, ainda ter que oferecer alguma coisa a Deus. E isso daqui nós não falamos somente na dimensão material, não. Nós falamos também na dimensão da vida, quando eu tenho que doar o meu tempo para me dedicar a uma missão que Deus me chama, quando eu preciso me entregar a uma situação que pede de mim a exigência do amor,
Então as primícias da nossa vida, os frutos, os melhores frutos, precisam ser colocados nas mãos de quem? Nas mãos do Senhor, porque foi esta a experiência que aquela criança fez quando Jesus estava diante da multidão. Qual foi a decisão daquela criança? Entregou o pouco que ela tinha nas mãos de Jesus, os seus 5 pães e os seus 2 peixes. E a partir da entrega daquela doação dos pães e dos peixes, o que acontece? Jesus realiza o milagre. Então, este primeiro detalhe importante da primeira leitura, as primícias que pertencem a Deus. Agora nós vamos para o Evangelho. Tome aí o seu folheto, Evangelho de hoje, a partir do versículo 1. É muito interessante na exegese. O que é a exegese? É a arte de conhecimento dos textos bíblicos, para uma melhor compreensão deles, e tendo uma melhor compreensão, viver no cotidiano. O paralelo que nós podemos fazer entre o Novo Testamento, os Evangelhos, e o que está na Antiga Aliança, o que está no Antigo Testamento, que já era um prelúdio do que realizaria em Jesus Cristo. Então o paralelo que o padre vai utilizar hoje na compreensão desse Evangelho, paralelo entre Jesus e Moisés. Então tomemos aí o versículo 1 e o versículo 2 do Evangelho. Vamos ler juntos? Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Então Jesus vai para o outro lado do mar da Galileia. O mar da Galileia, minha gente, não é um mar de água salgada como nós temos aqui no litoral brasileiro. O mar da Galileia é um grande lago, uma das maiores fontes para o abastecimento do povo de Israel. Como a região de Israel é uma região muito seca, de muita pedra e de pouca água, um grande lago para aquele povo era concebido como um mar. Então Jesus passa pelo mar da Galileia e vai para o outro lado. Isso daqui nós podemos fazer memória lá no Êxodo. O povo que estava escravizado no Egito atravessa a pé enxuto com Moisés, qual mar? O mar vermelho. Para ir onde? A terra prometida. Mas até chegar à terra prometida, havia uma multidão que seguia Moisés. E aqui, vimos no versículo 2, uma grande multidão que o seguia. Então, o povo que tem esta sede de buscar o que pertence a Deus. Diante da realidade do povo, qual foi a motivação para que eles pudessem ir até Jesus? Via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Ou seja, via aqueles milagres que Jesus fazia, as curas. Então, eu dizia isso no domingo passado e vou repetir novamente. Grande parte das multidões que ia atrás de Jesus não ia por aquilo que Jesus é, mas ia atrás de Jesus para quê? Para resolver o seu problema. E nós fazemos essa experiência em muitas fases da nossa história. Não nos aproximamos de Jesus diante daquilo que Ele tem para nos oferecer, mas nos aproximamos de Jesus porque queremos que Ele faça o milagre e resolva o nosso problema. E agora, Ele começa a abrir os nossos olhos. No Evangelho de domingo passado, Ele instruía as pessoas. Neste Evangelho, Ele vai realizar um milagre, um sinal, mas nos dá a conotação da importância deste milagre, porque nos aponta para a Eucaristia, o pão que sacia a fome da alma, do coração humano. Então Jesus, vendo a grande multidão, Jesus subiu ao monte, versículo 3,
Jesus subiu ao monte e sentou com os seus discípulos. Na caminhada que Moisés fazia do Egito para a terra prometida, Moisés também subiu o monte Sinai. E o que Deus deu para Moisés no monte Sinai? Os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Agora Jesus sobe o monte e se coloca de qual forma? Sentou-se com os seus discípulos. No monte Sinai, Moisés ficou de pé para receber as tábuas da lei. E no monte Jesus senta. Qual a diferença entre Jesus e Moisés? Porque Jesus senta para ensinar com a autoridade de Deus que ele tem, porque ele é Deus. E Moisés não poderia sentar, porque ele não teria a autoridade de ensinar como Jesus. E não tendo a autoridade para ensinar como Jesus, o próprio Deus os instrui através do quê? Através da lei. E qual era o tempo? Olha lá o versículo 4. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Então no Êxodo, o que é a Páscoa dos judeus? A celebração onde o povo faz a memória da libertação da escravidão do Egito para a terra prometida que jorrava leite e mel. E por que é importante esse detalhe que estava próximo à Páscoa? Porque Jesus, pela nova e eterna aliança, realizaria uma nova Páscoa. E qual seria esta Páscoa, minha gente? Olha aqui. A vida que ele entregaria na cruz, para que através da sua morte de cruz, ele ressuscitasse ao terceiro dia, e nós que estávamos padecendo na escravidão do pecado, passássemos a pé enxuto, atravessando este mar, e chegássemos aonde? A glória da ressurreição, da vida plena que somente Jesus pode nos oferecer. Então, olha a riqueza dos detalhes do evangelho de hoje e o itinerário que Jesus está propondo para os seus discípulos e também para aquela multidão que queria o quê? Apenas o milagre para resolver os seus problemas. Diante da multidão, havia uma situação difícil. Eles estavam com fome. Olha o que vai acontecer agora no versículo 5. Vamos ler juntos? O versículo 5 e o versículo 6. Acharam aí? Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Vamos parar por aqui. Qual foi a atitude de Jesus? Jesus olhou para onde? Olha aí, pode colar no folheto, versículo 5. Levantando os olhos. Então, se ele levantou os olhos, ele olhou para onde? Para o alto, ele olhou para o céu. Diante do problema, da dor do povo, das dificuldades, a primeira atitude de Jesus é levantar os olhos. Porque a multidão estava olhando para onde? Para baixo, igual o porco com o focinho lá na lavagem. E isso acontece conosco. Diante das nossas necessidades, dos problemas, das dificuldades, das doenças, das dores da vida, a nossa tendência é de andar como? Cabisbaixo. E Jesus nos ensina a levantar os nossos olhares, para olhar para o alto, para olhar para o céu, para ver a grandeza de Deus e saber que a força que nós precisamos para suportar e conseguir vencer as dificuldades virá de onde? Não virá de baixo, virá do alto. Por isso que toda missa o padre fala: corações ao alto. E o que vocês respondem? O nosso coração está em Deus. Então o coração tem que estar no alto, e os olhos também tem que estar olhando para onde? Para o alto.
levantando os olhos, viu uma grande multidão e disse a Filipe. Interessante que tinha 12 com Jesus, os 12 discípulos, os 12 apóstolos. E Jesus aborda primeiro quem? Filipe. Por que foi Filipe? Qual a escolha, qual o critério de Jesus para escolher Filipe? Porque Filipe era o que mais precisava da instrução que Jesus daria por meio do seu sinal, por meio do seu milagre. E Jesus faz uma pergunta a Filipe: como que nós vamos alimentar esta multidão? O Evangelho nos diz que eram 5.000 homens. Se cada homem tivesse a sua esposa, já seria 10.000 pessoas. Se cada casal tivesse mais um filho, seria 15.000 pessoas. Se tivesse 2 filhos, seriam 20.000 pessoas. Então imagina, era uma multidão muito grande, e a multidão estava com fome. Jesus pergunta para Filipe: como que nós vamos fazer para dar comida para esse povo? Aí Filipe dá na cara de Jesus. Vamos agora para o versículo 7. Olha o que Filipe vai responder. Vamos ler juntos a resposta de Filipe? Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Por que é importante a gente vir na resposta de Filipe? A moeda na época de Jesus se chamava denário. Em outras traduções vai dizer 200 denários e não 200 moedas de prata. Então uma pessoa que trabalhava o dia todo, ela ganhava 1 denário, uma moeda de prata. Filipe olha para a multidão, olha para a pergunta de Jesus e olha para dentro de si e diz: nem 200 moedas, nem 200 denários, ou seja, mais de meio ano de trabalho, porque o ano tem 365 dias. Se era 1 denário por dia que a pessoa trabalhava no cotidiano, seriam aproximadamente quantos dias? 200 dias, mais da metade de um ano. Filipe olha para Jesus num desprezo profundo e fala para ele assim: olha, nem se nós trabalhássemos mais da metade de um ano, o que nós ganhávamos não daria para comprar pão e dar à multidão. E esta resposta de Filipe nos leva a uma reflexão para os desafios que nós vivemos hoje. Há um mundo desordenado, há uma grande multidão com fome, não somente a fome do arroz e do feijão, mas a fome do coração humano, que as leva a buscar os vícios, a vida errada, a corrupção. Olha como está o cenário político do nosso país, olha como está o contexto global dos países, da Europa, da Ásia, da África. Há uma crise, minha gente, que é mundial, há uma crise que é global. E diante das expectativas, a grande maioria dos analistas dizem que será o acúmulo do capital, do dinheiro, que vai fazer o quê? Que vai resolver o problema do mundo. Quais são as expectativas que os candidatos à presidência do Brasil têm falado? Precisamos de um plano econômico para tirar o país do buraco. Não é isso que a gente tem ouvido? As pessoas pensam que vai ser o acúmulo de capital, o acúmulo de dinheiro, a posse de bens materiais que vai resolver o problema do mundo. Então, na resposta de Filipe, há também uma provocação para confrontar com a nossa realidade, que nós vamos ver qual é o caminho que Jesus propõe, que não é o caminho do acúmulo dos bens, ou do capital, ou do dinheiro, mas o caminho que Jesus propõe para aquela multidão, para os seus discípulos, para nós hoje, para o nosso mundo, é outro, que daqui a pouco nós vamos chegar lá. Bom, Filipe. Agora nós vamos para André, que era o irmão de Pedro, que estava junto com Jesus também, e que propõe um caminho mais interior. Porém, também há uma certa desconfiança de achar que Jesus não poderia resolver a situação. Então agora vamos lá para o versículo 9,
para nós ouvirmos o que André vai dizer a Jesus. Vamos ler juntos o versículo 9? Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Uma diferença entre a resposta de Filipe para a de André. André já foi mais espirituoso, podemos dizer assim. Olha, Jesus, nós temos aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas a última frase também demonstra o quê? O pessimismo e a incredulidade de André. Mas o que é isso para tanta gente? Na figura de Filipe e de André, nós encontramos no cotidiano das nossas paróquias aquelas pessoas que dizem assim: padre, você está chegando aqui na paróquia, mas nós estamos aqui desde a fundação da cidade. Já teve vários padres que passaram por aqui, que fez isso, que fez aquilo, mas o senhor não empolga muito não, porque é isso que o senhor está querendo fazer, não vai dar certo não. Era isso que os discípulos falavam para Jesus. Olha, no viés do pessimismo e de uma não adesão ao poder de Deus que age em Jesus, é sempre querer limitar Jesus do que Ele pode fazer. E hoje, Jesus vai nos demonstrar, por meio deste milagre, como o poder dele é muito mais poderoso do que o nosso pessimismo. Padre, mas se não tiver o fulano e o ciclano para fazer isso, nada nessa paróquia anda. Como se a obra fosse nossa. Como se sem nós nada Jesus pudesse fazer. Não é assim não, minha gente, o movimento é contrário. É sem Jesus que nada nós podemos fazer, não é sem nós não. Ele pode fazer tudo, mas Ele quis precisar de nós. Ele quis exortar André, Ele quis exortar Filipe, porque Ele queria que eles crescessem na fé. Que eles conhecessem de fato quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer, não só na vida deles, mas também na vida das pessoas que estavam à sua volta, aquela multidão. E isso é uma exortação para nós, para que nós não duvidemos de Jesus, para que nós não desconfiemos dele, para que nós não sejamos pessimistas como nós somos, mas que os nossos olhares estejam levantados para onde? Para o alto, de onde vem a nossa salvação, o nosso socorro, a nossa força. Um menino, uma criança. Qual é o significado teológico que está por detrás disso? As crianças são indefesas, são simples, são frágeis, e precisa sempre do cuidado dos adultos, com a alimentação, com a saúde, não é? Com a educação, porque elas são débeis, frágeis. A figura dessa criança demonstra a figura da humanidade fragilizada, que precisa dos cuidados de um Deus que é capaz de nos alimentar, não só com o pão que enche a barriga, mas é capaz de nos alimentar com o pão vivo descido do céu, que sacia a nossa fome. O milagre de hoje remete à Eucaristia, para que nós não pensemos que Jesus deu comida para aquele povo, sai todo mundo com a barriga cheia e nunca mais volta atrás de Jesus. Não! Aqui há uma prefiguração de um milagre muito maior, que Jesus quis perpetuar, para que nós também pudéssemos experimentar. Eram 5 pães e 2 peixes. Na soma matemática, quanto que dá 5 mais 2? 7. Na Escritura, o número 7 é o número da totalidade, é o número da perfeição. Nada nos evangelhos é por acaso. Então 5 pães com 2 peixes,
Dá 7. O 7 na Escritura é o número da totalidade, para dizer que o milagre que Jesus faz e a graça que Ele nos oferece, nunca é pela metade, é sempre na totalidade. E como que Jesus se doou à humanidade? Só um pedacinho? Não. Jesus se doou na totalidade, entregou a sua vida. Mas como eu dizia no início da pregação, nós, como André e Felipe, desconfiamos de Jesus, temos um pé atrás com Ele e damos ou o resto que nos sobra ou não damos absolutamente nada do que está dentro de nós. Infelizmente é assim. E esse evangelho vem para nos provocar, para nos possibilitar este caminho. Jesus pegou das mãos daquela criança frágil, debilitada, o que ela tinha para oferecer. Nós temos dificuldade de oferecer o pouco que nós temos. Ou às vezes também temos dificuldade até de oferecer aquilo que é fraco em nós, aquilo que é vício, aquilo que é dificuldade. E a partir do momento que nós não temos esta coragem de ofertar isso a Jesus, aí vai ser a minha fraqueza, vai ser a minha debilidade que vai me dominar, que vai me bater de manhã, de tarde, de noite. Então hoje devemos aprender com a criança, ofertar o que temos, independente do que seja, nas mãos de Jesus. Olha o que é que Jesus faz com aquilo que nós ofertamos. Olha, voltemos agora ao Evangelho, versículo 11 e o versículo 12. Vamos ler primeiro o versículo 11. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Paremos por aqui. Jesus pegou os pães e fez o que com ele? Deu graças. Agradeceu a quem? A Deus, o seu Pai, ao divino Pai eterno, por aquele menino e por aquele pouco que ele ofertou nas mãos de Jesus, mas que nas mãos de Jesus, que agradece a Deus, o pouco se transforma em muito. Primeiro passo, aprender a dar graças a Deus, porque nós reclamamos demais. Se está calor, reclama do calor, se está frio, reclama do frio, não é assim? Se é gordinho, quer emagrecer, se está magro, quer engordar. Se a mãe faz a comida não está gostosa. Se o colega ajuda numa função, não saiu do jeito que eu queria, tudo está ruim e eu reclamo de tudo. Pare para observar o quanto você gasta de tempo na sua semana reclamando e o tempo que você gasta agradecendo. Então Jesus deu graças. Aqui já é prefiguração da Eucaristia. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Então cada vez que nós repartimos o pão eucarístico na Santa Missa, o que é que nós estamos fazendo? Uma ação de graças a Deus que alimenta o seu povo. Aprender a agradecer antes de comer. O povo judeu tinha este hábito, sempre rezar, fazer a sua oração, agradecendo a Deus pelo alimento que tinha. Como que a gente faz hoje? Enche o prato de comida e vai para onde? Para a frente da televisão, sentado no sofá. A família já não reúne mais em torno de uma mesa para rezar e agradecer a Deus os alimentos, para conversar, para partilhar a vida. Ou senão cada um faz o seu prato e vai para onde? Para dentro do seu quarto. Outros às vezes até sentam à mesa, mas cada um com o zap ligado de um lado, então é um garfo na boca, não é? Com a mão na boca e a outra no dedo do zap, no Facebook, no Instagram. Infelizmente é assim.
Já não agradecemos mais, já não degustamos mais o alimento, já não propiciamos os momentos de fraternidade que a refeição nos proporciona. E todas as religiões antigas encontravam na alimentação uma forma de religião, para nós entendermos o quanto a refeição é importante, além de ser uma necessidade básica. E foi por isso que Jesus quis perpetuar a presença dele conosco, onde? Numa refeição. Fez a última ceia, partiu o pão, deu aos seus discípulos, tomou o cálice, deu graças e deu aos seus discípulos. Perpetuou a sua presença física conosco através de uma refeição chamada Eucaristia, que significa ação de graças. Ação de graças. Agora vamos para o versículo 12. Vamos ler juntos? Acharam aí? Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Continuemos com 13. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. A partir do momento que Jesus dá graças e reparte o pão, partilha o pão, o que há? O milagre da multiplicação que alimentou aquela multidão numerosa. Filipe dizia que o dinheiro, nem que se trabalhasse mais de meio ano, não daria para saciar a fome daquele povo. O mundo diz que se não tivermos um grande acúmulo de capital e de dinheiro, não vamos resolver o problema. Como que Jesus resolve o problema? Com a partilha que gera a multiplicação. Isto se chama solidariedade. Qual é a resposta que o Evangelho dá para nós, diante da nossa incredulidade? E qual é a resposta que o Evangelho dá para o mundo, diante da crise e do caos? A partilha e a solidariedade que gera a multiplicação que salvará o mundo. E enquanto as pessoas não fizerem a experiência de Jesus, não acreditarem e não experimentarem o que Ele nos ensina, o mundo vai para o buraco cada vez mais rápido. Olha, num prazo de 10, 15 anos, o quanto as mudanças foram rápidas e violentas. Imagine 10 anos para frente, aonde que nós vamos estar? Então Jesus tem uma resposta para nós, tem uma resposta para André e para Filipe diante da incredulidade e da falta de fé deles, mas tem uma resposta para nós também, que somos um povo de cabeça dura, incrédulo, e não acreditamos no caminho que Jesus propõe. Ele partiu, ele deu graças, ele partiu o pão e deu a todos, e eles ficaram satisfeitos. Jesus não faz nada pela metade. Ele é capaz de saciar não só a barriga que ronca com fome, mas Ele é capaz de saciar o coração que almeja por uma realização plena, por um sentido de vida que me realize na minha totalidade, e que não me faz viver só por partes. Eles ficaram satisfeitos. Então o que Jesus faz? Satisfaz o coração humano, porque o coração humano foi criado por Ele, somos a imagem e semelhança de Deus. E logo após todos ficarem satisfeitos, o que aconteceu? Sobrou coisa demais. Ontem eu fui celebrar na roça, aqui na saída de Senador Canedo, e eu dizia isso ao povo, que antigamente o povo da roça
que era um povo simples, um povo trabalhador, que às vezes tinha o básico para viver, mas era um povo de fartura. Por quê? Porque era um povo que sabia partilhar. Matava o porco, vinha a vizinha ajudar a arrumar o porco, vinha a comadre ajudar a arrumar o porco, fazia lá a comida, o almoço, todo mundo comia da carne do porco, depois cada um ia embora levando uma sacolinha, um pouquinho da carne do porco, não era assim? Chegava a época do milho, então reunia para pegar o milho, fazia pamonha, todo mundo comia pamonha até vomitar, e depois cada um ia embora com um saquinho cheio de pamonha para comer em casa, no outro dia. E o povo da roça sempre vivia na fartura, mesmo tendo pouco. Por quê? Porque era um povo que tinha fé, que prezava pelos princípios cristãos, e aqueles que põem o pouco que Deus dá, agradecendo a Ele, nas mãos de Jesus, Jesus faz o quê? Jesus multiplica. E hoje as pessoas vivem na carência, na carestia, na falta das coisas, porque não sabem colocar o pouco que tem nas mãos de Jesus. Não colocando nas mãos dele, nunca saberá o gosto da multiplicação. É preciso aprender a dar graças, a oferecer os nossos pães e os nossos peixes nas mãos de Jesus. E a partir do momento que a partilha dele acontece em nós, nós receberemos a graça da multiplicação. E a multiplicação é abundante, porque sobrou coisa demais. Os discípulos, Jesus mandou os discípulos pegarem o resto que sobrou. E deram 12 cestos. É interessante, por que Jesus não pegou o que sobrou e deu para a multidão? Porque Jesus queria ensinar os discípulos que eles seriam continuadores da missão da multiplicação. Então era necessário que eles experimentassem o milagre, mas era necessário que eles reunissem, pegassem o resto que sobrou, para dizer: agora a missão é conosco. E quantos cestos sobraram? Quantos? 12. Quantos Jesus chama para ser seus apóstolos? 12. Nada na Escritura é por acaso. Um cesto para cada um dos apóstolos. E eu fico imaginando que quando Judas deu o beijo de traição em Jesus, ele lembrou desse dia, porque ele também encheu um cesto, fruto da multiplicação de Jesus. Como está o seu cesto? O que você está fazendo dele? Gente, é lindo demais a palavra de Deus. E se a gente permite que ela seja compreendida e vivida, nós também teremos essa graça. Mas houve um movimento da multidão depois do milagre de Jesus, porque estava todo mundo com a barriga cheia, e tanto que a barriga cheia vira festa, a política do pão e do circo, lá do Império Romano. E aí começaram a dizer: este é verdadeiramente um profeta, aquele que deve vir ao mundo. Muitos não compreendiam, e querendo que Jesus só enchesse a barriga deles. E olha o que Jesus vai fazer, versículo 15, vamos ler juntos? O último versículo do Evangelho. Olha lá, versículo 15. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. O que está por trás desse versículo? Quando Jesus percebeu que muitos da multidão queria que ele fosse um rei político, dar a cesta básica todo mês, aclamá-lo, vai ser nosso candidato, eu voto nele. Quando Jesus percebeu que muitos da multidão olhava com olhar raso, do que é material, do que enche somente a barriga, Jesus correu deles, porque Jesus
fez esse milagre para mostrar o quê? O que é do alto, o que é de Deus, é a prefiguração do pão vivo descido do céu. E pode ser que Jesus foge muitas vezes de você, porque você olha Ele numa visão terrena, querendo que Ele te dê só a cesta básica. Perceba as vezes que Jesus foge de você. Faça esse exame de consciência, porque Jesus não quer realizar o milagre em nós, para que a gente o aclame rei deste mundo, e bata palmas para Ele, dizendo que Ele tem que me dar carro zero, que Ele tem que me fazer empresário, que Ele tem que me fazer rico, que Ele tem que me dar tudo que eu estou mandando. Quando começa a ser assim, o que é que Jesus faz? Vai embora para um lugar deserto, para o monte sozinho, porque Ele quer nos ensinar as coisas de Deus. E Ele te trouxe aqui para isso, para não deixar com que o seu olhar seja para baixo, para também não deixar com que o seu olhar seja raso, só para as coisas deste mundo, mas Ele quer elevar os nossos olhares para onde? Para o alto. Então, quando a sua vida estiver muito difícil, quando os desafios na sua casa estiverem exigentes, saia num dia ensolarado como esse e olhe para o céu. Veja a grandeza do céu, a beleza da luz que ilumina, o azul do céu que ninguém dá conta de copiar. E fala: Senhor, eu quero te oferecer o pouco que eu tenho, os meus 5 pães e os meus 2 peixes, porque eu confio que na decisão da partilha que eu faço, tu podes realizar a multiplicação. Então vamos pedir isso a Jesus agora, encerrando essa pregação. Feche os seus olhos e imagine você na multidão, junto com Jesus. Aquela multidão que estava faminta. Se veja no meio daquele povo e olhe para Jesus que está sentado à sua frente. Veja o menino que por primeiro deu os pães e os peixes. E olhe agora para o que você tem nas suas mãos. Quais são os seus pães? Quais são os seus peixes? O que te impede de entregá-los a Jesus? Será o seu orgulho? Será a sua autossuficiência? Será a sua arrogância? Ou será a sua desconfiança de Jesus? E olhando para Jesus que está no meio da multidão, que olha para você também, entrega para Ele. Fala: Senhor, está aqui nas tuas mãos, para que a multiplicação também aconteça na minha vida, para que eu experimente o teu milagre que me ajuda a olhar para o céu. Sim, Senhor, nós somos o teu povo, nós somos essa multidão que está à tua volta. E hoje, Senhor, olhando para ti, nós entregamos o pouco que temos, porque tudo aquilo que partilha, multiplica. E o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe daquilo que precisa ser multiplicado, transformado, daquilo que precisa ser salvo. Nós não queremos te oferecer o resto que nos sobra, mas nós queremos te oferecer as nossas primícias, os melhores frutos que temos. E se temos, é porque tu nos deste. Nós te damos graças por isso,
porque o Senhor sacia os vossos filhos. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra o que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de